Hello, Pirosito. Peço desculpas por estar fazendo uma análise poética via vídeo, né? Eu poderia fazer isso via texto, eu poderia fazer isso via live, poderia convidar o senhor e conversar sobre isso, mas em específico eu estou fazendo esta leitura e resenha aqui por vídeo. Primeiro, porque eu sou preguiçosa. Segundo, porque eu consigo organizar meus pensamentos melhor quando eu visualizo eles. Então, por favor, me perdoa. E vamos lá. Como você tinha me informado, você tinha interesse originalmente que essa poesia fosse lida com a minha voz. Então, aqui eu farei a leitura. Não sei se vai ser exatamente do jeito que você queria, porque você me pediu para poder fazer essa leitura como uma mulher super sádica que está pisando nos seus inimigos, né? É uma visualização assim bem macabra. Então, vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar. Eu vou fazer a leitura aqui, vou comentar um pouquinho sobre esses três aspectos. Acho que você já conhece minhas resenhas, mas se você não conhece, prazer, eu sou a Devly. Eu gosto de fazer resenhas não voltadas apenas para a estrutura e méritos que você tem sintaticamente falando, mas eu também preciso falar sobre como você me impacta e como eu me sinto ao ler a sua poesia. Então, por conta disso, também traz muita subjetividade. Então, eu separo um momento para falar da forma, um segundo momento eu falo da semântica, o que eu entendi da poesia abordada, e por fim, gosto de falar o que eu penso, a subjetividade. E é claro, subjetividade varia de pessoa para pessoa. Cada um tem uma forma de se sentir e de se expressar junto com aquilo que está sendo transcrito. Então, aqui eu trago para você essa resenha e vamos lá, sem muita enrolação. Então, mochila de criança. Brincando contigo até em sua mente dar um nó, admirando sua queda como se fosse um dominó. A minha vontade tu faz, mesmo que sem perceber. Não adianta se esconder, pois eu escolhi você. Na sua necessidade, meu filho, ele não vai intervir. Portanto, não se acanhe e minha ajuda venha pedir. Não seja tolo, negando o pão oferecido por mim. Lhe estendo a mão para na sua miséria pôr um fim. Diferente dele, não vou deixá-lo cair. Pegue. Mesmo que esteja amassado, é tudo. Não negue. Junte-se ao seu Salvador e não fuja daquilo que é teu. Venha, querido, me dê o que eu quero e o mundo será seu. Você vai notar que eu não tenho nada na manga e que meus doces lábios nunca se mexem. Para mim, não passa de um mero capanga, afinal, a minha palavra é uma ordem. Contigo faço o que eu quiser. Poderia jogá-lo aos meus pés, para todos verem como sou exagerado. Na sua vida, uma faca de dois gumes, porém, um dos dois está quebrado. Você sabe qual é. O jeito que pragueja é tão belo. Jamais iria querer vê-lo acalado. Provarei de tudo que acha que é capaz, te apertando sem deixar nada para trás. Me aproveitando de ti sempre que puder. É gracioso o jeitinho que é tão inocente, dócil como um cão preso em minha corrente. Acha que tens o controle, mas eu que te guio. Seguir meus comandos será seu novo vício. Venha comigo, é bom que não perca a fé. Irei tratá-lo como ninguém nunca o tratou, importar-me como ninguém se importou. Faremos o que ninguém nunca fez. Nós unidos, o mal não terá vez. Seremos fortes, como um só. Na mente deles vamos dar um nó. Una-se a mim, assim não terá limites. Apenas não pense em fazer palpites. A glória te darei, fazendo acreditar ser o bom.
tudo porque queria da sua queda ouvir o som. Mero mortal desgraçado! Criação estúpida dele. Se ele te permite sofrer, por que eu te tiraria de sua pele? Essa é minha alegria, esse é o meu júbilo. Te ver se desfazer enquanto choro como um crocodilo. Vou apreciar seus passos à medida que te direciono à ruína. Lhe agradeceria, mas fui quem te colocou em minha rotina. É assim que, por essa terra estragada, vivo, te fazendo obedecer sem um dedo ter movido. Cumprir com isso tornou-se fácil demais. Sinto que existo para manipular esses animais. Mesmo sem um cargo mais elevado para ocupar, esses vermes sempre vão meu ego massagear. Seu bom humor é notável, mas é hora de dar um fim. Pegarei o que lhe dei, afinal, você pertence a mim. Por Biro. Então, vamos lá. Para poder fazer a transcrição desta poesia, eu já quero começar falando que eu gostei da escolha de cores, eu gostei de como essa formatação de uso dessas estrofes, elas vão primeiramente estando bem contidas, bem limitadas e até quadradinhas, literalmente com um formato mais quadrado, para depois a gente ir se estendendo, tornando uma curvalinha e no final se tornar muito, demais, algo grandioso demais. Isso combina com a mensagem que eu consigo interpretar desta poesia. Então, na questão da formatação, primeiro, gostei da cor preta, gostei da escolha de cores mais acinzentadas, que facilita o olhar, combina e concatena com esse clima mais macabro que está sendo trago. Então, tudo isso, aspectos positivos ao meu fim. A única coisa que eu não gosto, e aqui eu já vou pintar de vermelho, é a escolha dessa fonte para a transcrição do título. Por que que eu não gosto da escolha dessa fonte? Porque ela tá fina e eu não gosto de títulos em letra fina. Além disso, eu sei que ela faz parte da sua estética, você sempre escolhe, mas como você trabalha com mensagens diferentes, acredito que você poderia sim dar uma atenção diferente para fontes. Sabe aquela fonte que você usou numa obra, não lembro qual era a obra, acho que era justamente uma que falava sobre os diferentes tipos de deuses, que você trouxe ela com diferentes tipos, com um título bem diferente, ou numa outra fonte bem diferente. Ela era mais visualmente agradável. E eu acredito que aqui o Mochila de Criança merecia. Você merecia dar um destaque maior para esse título. Então, começo as minhas críticas aqui, já sendo na formatação, nesse aspecto específico do título. Já aqui, como já falei, essa letra fina não me agrada, e não me agrada justamente porque traz uma ideia de mensagem mais leve, que não está presente nessa poesia. Essa poesia não é leve, ela não está trazendo a inocência como um aspecto positivo ou alegre. Por isso, não gosto dessa escolha de leveza. Ok, já sobre a construção rítmica, gostaria de comentar que eu gosto muito da forma que essa poesia está sendo transcrita, porque o uso de pontuação está muito bom, as quebras de ritmo estão muito boas e as letras maiúsculas estão precisamente colocadas. Se você transcrevesse isso aqui para uma poesia, uma prosa, já ficaria bonito, ficaria agradável. Então, gosto da forma que está sendo feita o uso de pontuações, gosto dessas fontes maiúsculas para gritar, para trazer uma mensagem mais forte, e combina muito com a escolha da rítmica do poema. Então, no geral, pontos positivos para a construção rítmica. Foi bem feita justamente porque a pontuação está alinhada. Agora, sobre a construção dos versos e estrofes, foi o que eu já informei. Gostei muito dessa questão de você estar aumentando a poesia, você vai alargando ela conforme a mensagem vai ficando cada vez mais descontrolada. Você vê que o eu lírico, essa pessoa sedutora com quem fala com você, que quem está trazendo essa mensagem, essa mesma voz narradora, sedutora, ela também é uma voz que tende a mostrar quem ela realmente é. E esse mostrar quem realmente é se estende, aumenta. Então o campo de visão aumenta, a poesia aumenta. É uma rítmica interessante demais e inteligente. Então, ponto positivo. Então, pensando nesses aspectos, vamos agora falar sobre a semântica, o que eu entendi da poesia. Que aqui a gente está tendo uma criatura
que está tentando, esse mochila de criança seria justamente talvez o capeta, talvez, entre aspas, né? Porque vai de acordo com a forma que cada um interpreta essa figura de mochila de criança, né? Seria o bicho-papão? Talvez. Seria uma ferramenta, uma figura maligna que quer seduzir alguém para poder se afastar de Deus, se afastar dessa imagem de Jesus, que é Jesus não especificadamente, mas é a mensagem de um Salvador. Eu acho até interessante que não é citado a figura de Deus e nem Jesus pessoalmente falando. Você cita que existe um bem, então pode ser dentro de qualquer religião. A gente pode levar isso para o bandismo, a gente pode levar isso para o budismo, podemos levar isso para até o shintoísmo, que eu gosto bastante, religião japonesa, podemos levar para o islamismo. Então, tem uma figura de salvação, uma figura do correto, e a intenção é que essa figura, a mochila de criança que traz esse título, é a figura que vai te seduzir para o lado oposto. Ele vai se aproveitar da sua inocência, é uma forma de abordar a inocência muito interessante, por sinal. Ele vai se abordar da sua inocência para poder te guiar a um caminho perverso, para poder te controlar, para poder te dominar. E a gente vê o signo maligno sendo representado, só que ao mesmo tempo esse signo maligno, ele é sedutor porque ele te oferece algo, ele te oferece o pão, ele te oferece um aspecto positivo. A gente vê muita presença do cristianismo através da figura do pão, através da ideia do pai, através do filho. Tudo isso são figuras que levam ao cristianismo, mas pode ser abordado em outras religiões. Então, essa pluralidade de significados e de contextos também é um aspecto positivo da semântica. Então, o que eu entendo é justamente isso: é que nós temos uma figura que está tentando tentar outra e abusar da inocência dela para poder guiá-la a um caminho perverso. Perverso em si, não sei, é exatamente um caminho de submissão. Se seria perverso ou não, vai de acordo com a visão, né? Cada um pode interpretar o que é ser manipulado como um aspecto positivo ou negativo. Isso vai da filosofia e da moralidade de cada um, e vai também de aspectos com que você pensa. Então, muito boa a semântica e a mensagem que você traz aqui. Aspectos que eu gostei, então, passando por essa questão da subjetividade, e depois de pensar, é claro, em como você trouxe essa mensagem. Ah, esqueci de falar uma coisa também sobre construção de versos e estrofes. Rimas. As rimas estão emparelhadas pelo que eu vi. Eu vou marcar as rimas para poder lembrar aqui. Desculpa, memória fraca. Nó, dominó, perceber, você, intervir, perdi, mim e fim. Pegue, negue, teu e seu, sim, emparelhadas. Manga, aqui já começa justamente as outras, os estilos de rima. Eu vou até pintar de outra cor. Apagar. Foi mal, eu sou perdida mesmo em resenhas, foi mal. Entenda, é a vida. Aqui nós vamos para as intercaladas. Então, de outra cor. Pés, gumes, exagerado, quebrado. Esse quiser que tá rimando com o é. Belo. Agora aqui voltou para o outro estilo. Rimas emparelhadas. Quando eu falo emparelhadas, se você não tiver o conceito em mente, são rimas que uma vem em sequência da outra, tá? E por que eu falo sobre isso? Porque o estilo emparelhado, ele guia uma narrativa, ele guia uma história. E os ritmo intercalado, ele geralmente traz mais aspectos de música. A gente vê muito isso em música, né? A gente vê a transcrição de um som tentando complementar outro. Aí, ok. Júbilo, crocodilo, ruína, rotina. Então, achei inclusive uma outra ponto positivo. O uso dessas que está justamente as rimas que estão utilizando as intercaladas são da presença do próprio mochila de criança, enquanto os azuis é a forma que ele está trazendo a mensagem para a contraparte do eu lírico, né, que é a pessoa a quem ele quer manipular. Então é interessante que você usa as emparelhadas guiando o caminho, ou seja, guia mesmo a pessoa à manipulação, e quando a gente vê as rimas intercaladas, são os pensamentos evasivos que acontecem da criatura. Então, interessante, é um uso de construção rítmica com versos e estrofes pensados em trazer um complemento à narrativa. Então, outro aspecto positivo, coisas que eu gostei. Justamente a construção de rimas, gostei da narrativa, a abordagem da inocência, que a pluralidade de religiões que você pode ver dentro dessa mesma mensagem são a semântica da mensagem e a construção da mensagem são aspectos positivos. Você mesclou forma com semântica. E essa junção é rica, é interessante. Então, parabéns. É um aspecto muito positivo. Além da forma limpa que a gente vê na formatação. O uso do preto com o branco. E
único ponto negativo que eu não tenho como comentar, mas é claro, volto a falar, resenha poética, ela é pessoal, então eu tô falando o que eu penso. Pensando no que eu penso sobre a questão do que eu não gostei foi o título. Esse uso do título fino traz leveza e essa não é uma narrativa leve, essa não é uma poesia leve, então usaria uma outra formatação para o título. Tem mais aspectos positivos do que negativos. E todos esses argumentos que eu te trago são aspectos pensando na minha parte visual como leitora. Então, a crítica que eu te faço justamente ao uso do título, acho que ela é mais impessoal do que pessoal. E já os aspectos positivos são pessoais, então é uma estilística que casa comigo. Mas é um ponto extremamente positivo o fato de que a construção rítmica serve justamente aos propósitos semânticos do poema. Talvez, na questão da estrutura, tome cuidado com algumas rimas que estão meio forçadas e o uso de algumas estruturas frasais que estão forçadas. Deixa eu reler rapidinho para ver se eu consigo. Aqui, por exemplo, não gosto da construção desta frase. Lhe agradeceria, mas fui eu quem te colocou em minha rotina. Vou apreciar seus passos à medida que direciona a ruína. E o ele, eu acho que inclusive é um ponto específico de citar. O ele, se fosse referir à divindade, é interessante que venha em letra maiúscula, letra capital, justamente porque é uma referência a uma outra figura. O mesmo vale com o dele, tá? A primeira letra teria que ser capital justamente porque representa uma figura de divindade. Figuras de divindades a gente cita de maneiras diferentes. Mas é até interessante que essa transcrição venha com letra minúscula, porque é meio que como por ser a visão do eu lírico, que é uma criatura maligna, tecnicamente falando, né? Que maligno é uma questão relativa, mas é uma criatura que quer te manipular. Pensando nesses aspectos de que ele seria uma criatura que quer te manipular, é interessante como ele menospreza a figura divindosa. Então, justifica, mas eu pessoalmente não gosto. Tá justificado, mas pessoalmente não tenho aspectos positivos a citar. Outra. Outro ponto. Quando você usa esse pronome ablico, seria interessante você trazer a linguagem completa para a formalidade. Então, você. Por que a gente não troca essa frase e coloca outra estrutura? Mas aqui faz sentido por causa da rima. Então, é justificado, tá? Só que, pessoalmente falando, são frases estranhas, meio forçadas. É isso. Aspectos de frases que talvez poderiam ser reescritas de outra forma, mas talvez perderiam pontos na questão de ritmo e de rima. Então, em geral, é isso. Gostei mais da poesia do que tendo a não gostar. E obrigada por ter compartilhado sua obra, Virusito. Me desculpa não ter participado do evento, não ter resenhado você na hora, ter que justamente trazer esse feedback posterior. Me desculpa se em algum momento te ofendi, eu trouxe alguma coisa não justificada, ou expliquei alguma coisa que possa ter te ofendido. Nunca foi a intenção. A minha intenção é justamente entender e estudar um pouco mais sobre a estrutura poética e assim melhorar como pessoa. É isso. Obrigada e tenha uma boa noite.